Fala galera, Diego de Leon na voz aqui no Conexão 31, já chega dando um joinha, compartilhando esse vídeo com o máximo de pessoas e se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para quando sair conteúdo novo, você ser avisado pelo YouTube e nos siga nas redes sociais, Diego de Leon UFC e Conexão 31. Vamos falar hoje dessa notícia aí de última hora, que é a negociação entre Santos e Gabigol. Tudo já dá como certo, né? O Everton Guimarães, deixa eu até ver aqui, que eu quero dar os créditos ao Everton Guimarães, porque ele que postou. Aqui, ó, informação vinculada pelo Everton Guimarães. Gabigol, Santos e Cruzeiro, negócio fechado. Alô, nação santista, Santos e Cruzeiro chegaram a um acordo e Gabigol será emprestado para o clube paulista por uma temporada. Além disso, o Cabuloso vai arcar com metade do salário do atleta. A informação é do Everton Guimarães, ok? Então, créditos dado ao Everton Guimarães. E aí, galera, vamos falar desse negócio aí, né? Chega ao fim a passagem de Gabigol pelo Cruzeiro. Porque eu não acredito que depois de um ano de empréstimo ele volte. Não acho. Eu acho que realmente é o fim. E aquele toque lá na bola, no pênalti, foi a última vez que a gente viu o Gabigol com a camisa do Cruzeiro. Então o negócio fechado. Muita gente nas redes sociais reclamando do modelo do negócio. Que o Cruzeiro vai ter que arcar com metade do salário. Mas as pessoas precisam entender que o Cruzeiro está tentando diminuir o prejuízo. Porque o prejuízo ele já foi causado. O Cruzeiro não tem a opção de não ter prejuízo. E é isso que as pessoas não estão entendendo. Eu estou vendo as pessoas reclamar nas redes sociais. Eu acabei de postar aqui uma situação sobre essa do Gabigol. E eu vendo a galera, todo mundo reclamando e todo mundo numa mesma direção. O Cruzeiro não pode arcar com o salário, o Cruzeiro não pode tomar esse prejuízo. E as pessoas não entenderam até agora que o Cruzeiro fazendo essa operação, ele está diminuindo o prejuízo. O prejuízo, ele já existe. Ele já existe. Vocês conseguem entender isso? E quem não entender, na verdade eu vou contar uma história aqui, pra gente tentar ilustrar essa situação do Cruzeiro. E você só não vai entender agora com essa história que eu vou te contar, se você realmente for um cara apaixonado, se você for uma torcedora, um torcedor apaixonado pelo atleta, no caso aqui, o atleta do vídeo é o Gabigol, você é mais apaixonado pelo atleta do que pela instituição. Eu sempre torço pelo Cruzeiro. E hoje o Cruzeiro está na situação seguinte: ou ele toma um prejuízo de 3 milhões e 400, ou ele toma um prejuízo de 50% desse valor. É isso, o Cruzeiro não tem outra opção. Ele só tem essas duas, ele não tem uma terceira opção, só tem essas duas opções. Por quê? Daqui a pouco eu vou contar essa historinha. Porque o problema dessa situação do Gabigol, ela foi criada lá na origem. Foi feita lá no contrato. No contrato, o Cruzeiro já tomou prejuízo. O problema do Cruzeiro não é hoje, gente, arcar com a metade do salário do Gabigol. O problema foi criado lá na origem, quando esse contrato foi apresentado e confeccionado e o Cruzeiro assinou. Ali ele assinou e ele assumiu a responsabilidade. Ok? Então essa é a primeira coisa. O prejuízo foi causado lá na origem. Segundo, Cruzeiro não tem outra opção que não seja essas duas. Ou paga, ou tem o prejuízo total, ou tem 50% do prejuízo. Ele está escolhendo ter 50% do prejuízo, que eu acho correto. Correto é o seguinte, é minimizar os problemas. Outra coisa que eu estou vendo as pessoas falar muito: ah, mas o Tite, ele tem que dar um jeito de conversar com o Gabriel e eles têm que se entender. Não, gente. O Tite não estava aqui na final da Copa do Brasil. O Tite não era o treinador quando o Gabigol bateu o pênalti daquela forma. E eu não estou falando que ele bateu de sacanagem, mas para mim ele não bateu da forma como ele sempre bate. Ah, mas ele treinou com o goleiro. Cara,
Vai por mim. O Gabigol é especialista em pênalti. Ele treina muito aquilo ali. E ele é um cara capacitado para aquilo ali. Ele sabia que o goleiro treinou com ele muito tempo. Ele já sabia. Não é eu que tenho que resolver aquilo ali. É ele que tinha que resolver aquilo ali. Mudar a batida de uma forma mais eficiente. O jeito que ele foi. O corpo dele, a leitura corporal. Cara, desculpa. O Tite não estava aqui. Ah, mas o Tite teve problema com ele lá no Flamengo. É outro problema. E quando o Cruzeiro traz o Tite, pra mim o Cruzeiro já tava com essa questão do Gabigol em mente, de já abrir espaço pro Gabigol e para outro clube. É lógico que essas coisas ninguém vai chegar aqui e falar, gente, não, o Cruzeiro vai, nossa gente, vamos comunicar aqui que a gente vai acertar com o Tite e vai ficar inviável o ambiente para ele, pro Gabigol. Não vai, gente, essas coisas a gente tem que ler, a gente tem que interpretar. E eu falei naquela oportunidade, falei, gente, o Cruzeiro acertando com o Tite, ele tá abrindo as portas pro Gabriel ir para outro clube. Por quê? Ia ficar insustentável. Só que, não vamos falar antes do Natal, nem antes do Ano Novo, vamos esperar um pouquinho a poeira baixar, daqui a pouco, chegar lá na frente, a gente resolve isso. Então, não é o Tite não tem que lidar com isso. Outra coisa, manter o Gabigol hoje é manter um problema no extracampo. Gente, o Gabigol não vai suportar ficar mais um ano no banco, tendo pouca oportunidade, poucos minutos. Você atrapalha o desenvolvimento do Neisser Vídea-Real, que eu falei isso já também, não precisa ser titular, mas precisa ter minutagem, é um jogador com futuro assim, muito grande. Ele precisa ter minutagem, ele precisa ser um reserva ali mais constante. Aí tem o Gabigol. Aí você vai agradar um, desagradar outro. Aí imagina você desagradando o Gabigol. O Gabigol já tem um problema com o Tite. O extracampo não vai ficar bom. O vestiário não vai ficar bom. Aí a gente vai ficar com um problema desse tamanho para resolver aí, gente. Vale a pena isso? Já vou responder para você. Eu não vou deixar você nem responder. Eu vou te ajudar a responder. Não vale a pena. Não vale a pena, é o tipo de problema que não vale a pena. Vai drenar a energia que pode ser utilizada no treinamento, no desenvolvimento dos atletas. Sabe, vai ter muita reunião para parar as arestas, vai gastar tempo que poderia ser investido na melhoria do time. Reuniões táticas, melhoria de comportamento, de atitude dentro de campo. Cara, não vale a pena. E agora eu vou te contar a historinha que vai te convencer. Escuta, mas presta atenção. Presta atenção, tem que prestar atenção. Tá? Igual escola, todo mundo aí na carteira prestando atenção no professor De Leon aqui. O Gabigol é um carro. E o Cruzeiro é um comprador de carro. O Cruzeiro quer comprar um carro. O Cruzeiro ano passado queria comprar um carro. E o Flamengo tinha um carro, que é o Gabigol. E o Flamengo queria vender o seu carro. Ok? E aí o Cruzeiro foi pro mercado tal, e encontrou o carro lá. Eu quero esse carro, gostei desse carro. E é um carro muito específico. Na cor que o Cruzeiro queria, na quilometragem que o Cruzeiro queria, com as especificações que o Cruzeiro queria. O Cruzeiro não queria qualquer carro. Era um carro muito específico. E aí, o dono do carro, sabendo disso, falou o seguinte: a tabela dele é 50. Só que é o seguinte, eu quero 60 mil nele. Quero 60 mil reais nesse carro. Aí o Cruzeiro, pô, mas a tabela FIP dele é 50. Cara, mas ele tem isso aqui, ele tem aquilo ali, ele tem esse acessório, veio de fábrica, é exclusivo. Aí o Cruzeiro, sabe o que o Cruzeiro fez? O Cruzeiro foi lá e comprou o carro por 60 mil reais. Pô, mas o carro vale 50. O Cruzeiro comprou. O carro por 50 mil. Beleza, o Cruzeiro vai, traz o carro tal, e tá andando no carro, beleza, tal. E aí, menos de um ano, o carro vai lá e dá um problema, cara, no motor. O Cruzeiro leva o carro pro mecânico e o mecânico fala, ó, nossa, isso aqui é 20 mil reais pra arrumar. 20 mil reais pra arrumar. Não, mas que isso, eu comprei esse carro agora, que esse carro é assim, assim, assado. Ó, mecânico, não tem jeito, se você quiser levar, você pode levar até em outros mecânicos. O Cruzeiro levou em outros mecânicos e os outros mecânicos apontou o mesmo problema e falou mais ou menos o mesmo valor, 20 mil reais para consertar.
E aí uma pessoa chega no Cruzeiro e fala assim, cara, em vez de você ficar perdendo tempo para arrumar esse carro, até você arrumar, esse carro vai ficar muito tempo na oficina, você vai gastar, você vai tirar esse dinheiro do banco, tá aplicado, deixa esse dinheiro lá aplicado, rendendo juros. Em vez de você gastar esse dinheiro, vende esse carro, passa esse carro para frente. Passa esse carro para frente. Poxa, mas eu paguei 60 mil reais, não tem um ano esse carro, a tabela FIP é 50. E lembrando, né? A tabela FIP, o carro ele deprecia, você paga um valor, daqui a pouco ele vai depreciando. Então o Cruzeiro pagou acima da FIP e o carro vai depreciando o valor. E aí o Cruzeiro, beleza, vou vender esse carro. Beleza, vou vender esse carro. Aí o Cruzeiro vai pro mercado vender o carro. O carro que ele pagou 60, a FIP era 50, só que 20 mil para arrumar. Ou seja, aí o Cruzeiro vai, chega e encontra alguém para comprar esse carro. Não tinha ninguém para comprar o carro nessas condições. Ninguém queria comprar esse carro nessas condições. Porque o Cruzeiro foi sincero, explicou. Ó, o carro tem esse problema. Eu paguei nele nisso, e a FIP dele é isso. Aí o interessado falou, ó, eu pago. Só que é o seguinte, eu pago 30. Porque 20 vai ser para me arrumar ele. Eu vou levar no mecânico ali, amigo meu, vai arrumar ele e eu consigo resolver. Mas eu te pago 30 mil reais no carro. 50% do valor do que o Cruzeiro pagou há um ano atrás. 30 mil reais, o Cruzeiro pagou 60. Só que a FIP era 50. Moral da história. O Cruzeiro pagou muito no Gabigol, gente. Acima da FIP. Acima da FIP. Ok? Eu brinquei aqui que o Flamengo estava vendendo, mas é lógico, todo mundo sabe que o Flamengo não vendeu o Cruzeiro. O Gabigol ele veio a custo zero pro Cruzeiro. Eu usei na analogia que o Flamengo, mas na verdade foi o Gabigol que se vendeu. Porque eu não poderia falar que um carro se vendeu para um outro proprietário, para o novo proprietário. Então por isso que eu usei na analogia o Flamengo. Então o Cruzeiro, o carro valia 50, ele pagou 60. O carro deu problema durante o ano, que foi o que? Não deu certo, gente. O Gabigol não deu certo. E não foi por maldade do Gabigol ou porque o Cruzeiro também fez sacanagem. Não deu certo, gente. É sério, eu vou até fazer um outro vídeo sobre isso. Porque não deu certo, não foi de sacanagem. Isso acontece. E aí teve os problemas, tiveram os problemas. E agora esse carro vale 30. A metade do valor. Mas é melhor passar esse carro para frente, porque quem tem carro aqui e deixa na oficina sabe o transtorno que é. O carro não volta a mesma coisa. Você vai gastar uma grana, você vai ficar desgostoso com o carro. Então, sabe qual que é o melhor hoje? Pega esse carro, vende por 30 mil, aceita que tomou o prejuízo, administra esse prejuízo. O seu problema foi comprar o carro acima da FIP lá na origem. Esse que foi o seu problema. Você queria tanto esse carro, né? Você queria tanto esse carro, com essas especificações, que você foi lá e fez essa loucura. Loucura! 3 milhões e 400. Gente, é loucura. Agora é administrar o problema da melhor maneira possível e seguir a vida. Mas fato é, Cruzeiro vai ter que arcar com 50% do salário do Gabigol. Gabigol vai para o Santos, que ele seja feliz, que ele retome a carreira dele, não contra nós. Não contra nós. E que haja também lá aquelas cláusulas, não pode jogar contra a gente, põe a multa alta, enfim, né? Coisas do tipo, que ele siga o caminho dele, que ele seja feliz e que o Cruzeiro seja feliz aqui, tocando a sua vida. A gente não pode começar a temporada com um tipo de problema desse no vestiário. Que é problema, tá, gente? Gente, o futebol, o campo... A gente lá no domingo no Mineirão, vendo o jogo, e aí o gol sai, ou a gente sofre gol, aquilo ali é consequência de uma semana de trabalho, de um ambiente bom ou ruim de trabalho, de um bom trabalho executado, de bons relacionamentos. Gente, pode acreditar, é uma empresa. É uma empresa que tem que ter bons relacionamentos, tem que ter um ambiente saudável. Então, eu acho que o Cruzeiro acertou é melhor administrar esse problema agora, né? Foi um problema causado lá atrás, melhor administrar isso agora do que deixar esse problema aí adiante, causando outros tipos de problema e atrapalhar a nossa temporada.
beleza? Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, tá galera? Me segue lá nas redes sociais, Diego de Leon, OFC e Conexão 31. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo!